Você está tão fraco que não consegue falar nem amém. Amém? Quinta-feira é um pouco mais difícil. Eu gostaria que colocasse aqui o texto de Efésios capítulo 2. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo escreveu muita coisa no Novo Testamento. Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. As epístolas de Paulo, tanto as pastorais, quanto as doutrinárias, todas elas é um material muito vasto. Mas dentre tudo que Paulo escreveu, a teologia, o estudo a respeito de Deus, determina que as duas maiores cartas, os maiores escritos de Paulo é Romanos e Efésios. Romanos, porque é um tratado teológico, ele fala de todas as doutrinas basilares da fé cristã, ele fala de salvação, ele fala do nascimento de Cristo, da ressurreição, da graça e tudo. E Efésios, porque ela era uma carta circular. Eu disse isso, não sei se foi no primeiro domingo, eu não me lembro. Enfim, alguns escritos de Efésios que foram escritos depois, que foram achados depois, eles nem tinham nome aos Efésios. Os originais sim, mas os outros não. O que isso dá a entender? Que aquela carta foi usada para muitas igrejas sem ser os Efésios. Aquilo virou palavra de Deus inconteste para aquelas pessoas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se essa carta foi usada para os cristãos do primeiro século, se aquela carta foi usada para os cristãos do segundo, terceiro século, com toda certeza os valores dela, as lições dela podem ser aplicados a nós também, amém? É por isso que eu estou falando isso. Eu vou ler o versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e aí a gente vai falar da primeira subdivisão e do primeiro subtema, tá? Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam a viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira. Merecedores do quê? Como os outros, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, e é pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa sobre esse texto. Paulo vai dizer assim, algumas coisas que deixam as pessoas intrigadas. Paulo vai falar que nós estávamos mortos, e eu falei disso no domingo, quem estava aqui? O que Paulo estava falando é que o nosso pecado era tão grande, que nós estávamos tão chafundados em pecados, que nós éramos como mortos. Mas Paulo também vai dizer que nós ressuscitamos, e nesse inteirinho ele vai dizer o seguinte, que nós vivíamos segundo o nosso coração, sob influência do comandante desse mundo. E isso causa um problema para as pessoas. Calma aí, o comandante desse mundo? O diabo é o comandante do mundo? Quem acha que o diabo é o comandante do mundo? Eu não quero achar nada, vai que eu estou errado, eu vou levantar a mão. Vamos lá, irmão, quando Paulo está falando a respeito de comandar o mundo, Paulo está falando que o sistema humano, ou que o sistema administrativo desse mundo, funciona sob influência maligna. Pastor, vamos resumir melhor isso daí. Veja, Deus é Senhor de todas as coisas. Fica feliz com isso? Não há nada, ninguém que possa afetar. Irmãos, eu já disse isso e vou dizer outra vez, Deus não tem inimigos, amém? Repito, o diabo não é inimigo de Deus, o diabo é o meu inimigo. Não tem ninguém que possa ser inimigo de Deus, não tem ninguém que possa afetar o poder de Deus, não tem ninguém que faz sombra ao que Deus é. Logo, quando Paulo faz essa comparação, ele está comparando a autoridade ou o poder que o diabo tem conosco e não com Deus. Ele está dizendo, diante de vocês, por causa desse pecado, por causa da influência do pecado do mundo, abriu-se a oportunidade para que o diabo exercesse um governo sobre vocês, por causa do pecado, porque vocês estavam mortos,
O diabo só domina sobre pessoas mortas no pecado. As pessoas vivas, elas estão em Cristo. Aqueles que encontraram a verdadeira vida, encontraram Jesus, porque foi Jesus que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aquele que está em mim agora, deixou de estar morto nos seus pecados, foi redimido, passou pelo processo de santificação e justificação, e agora não mais está morto, agora ele está vivo, porque para além dessa vida, ele encontrou a oportunidade de vida eterna, de vida para sempre. Então nós não estamos sob o governo do diabo. O sistema mundano sim, aqueles que vivem na prática do pecado sim, aqueles que se recusam a obedecer sim, aqueles que não ouvem a voz do Espírito sim, aqueles que resistem ao Espírito Santo sim, mas aqueles que encontraram Jesus e o reconheceram como seu Senhor e Salvador, esses só tem um governante, um dominante, um Senhor, um trono e só um a quem prestar conta, e o seu nome é Jesus Cristo. Só Ele exerce todo o governo sobre nós. Deu para entender isso ou não? E aí Paulo vai continuar dizendo nesse texto, que esse Espírito atua em quem? É que faz muito tempo que a gente leu. Não, é no versículo 2. Paulo vai dizer que esse Espírito, ele é Senhor no coração de quem? Presta bem atenção, irmão. Quem está aqui nessa igreja há mais de um ano? Então você sabe que aqui não tem ninguém que é senhor de ninguém aqui, que a gente não tem esse tipo de coisa. Mas existem parâmetros bíblicos. Quando você frequenta uma igreja, quando você está numa congregação, eu aprendi uma coisa: você não pode negar-se a estar debaixo de autoridade. O que você pode fazer é escolher qual autoridade que você vai estar debaixo. Deu para entender? Você não pode falar assim: não, eu sou pastor de mim mesmo. Eu acho muito engraçado, eu vou falar com esses caras que se julgam profeta, eles falam: não, comigo é eu e Jeová. Cuidado, geralmente é um malandro que está falando isso. É alguém que não gosta de ser supervisionado, alguém que não gosta de ser discipulado, alguém que não gosta de ter os seus erros expostos, é porque tem muito erro. Quem coloca a senha no celular para a mulher não ver, tem problema. Na minha casa, minha mulher sabe minha senha, os filhos sabem minha senha, meu sobrinho sabe minha senha, os irmãos da igreja sabem minha senha. Aqui todos sabem minha senha. Minha senha nem vale nada. O pessoal fala: se te sequestrarem, está tudo bem. Que não sendo irmão da igreja, está tudo certo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, irmão, é que quando um pastor sério estabelece alguns princípios baseados na Escritura, desobedecer, resistir a esse ensino, é o mesmo que dar lugar para que o diabo governe o seu coração. Tem gente que está confundindo autonomia com endemoniado. Não, eu sou autônomo. Não, você está endemoniado. Porque o espírito que opera no que se recusa a obedecer às Escrituras é o diabo. Ah, mas eu não gosto disso. Então depende, você não gosta disso do costume da igreja? Nessa igreja eu nem sei se aplica isso, porque não sei se tem algum costume aqui, mas acho que não. Se colocaram foi sem eu saber. Não tem nenhum costume específico. Se você está desobedecendo as Escrituras, logo você está endemoniado. Você está sob influência do espírito que opera no coração dos que desobedecem. Irmãos, então vamos lá. O oposto de obedecer à Bíblia é estar endemoniado. Quando eu falo endemoniado, o pessoal já pensa que não é nada. Não estou falando só disso. Eu estou falando de viver sob influência do maligno. Você já viu aquelas pessoas que falam: pô, mas tudo que eu faço não dá certo, eu planejo o negócio, dá errado. Tem que ver quem é que está te influenciando, irmão. Que voz que você está ouvindo? Tem gente que confunde anjo com assombração. Ele vê uma assombração, acha que é anjo. Ele ouve o capeta e fala: tive uma direção. Tudo bem que você teve uma direção, mas de quem? Se você não obedece às Escrituras, irmão, eu te certifico, você está sob influência das trevas, não está sob influência do Espírito de Deus. Amém? Amém não, né? Ninguém quer estar sob isso. E eu quero tirar algumas lições aqui dessa primeira sessão, mas antes eu vou só recapitular uma coisinha que eu disse lá atrás, pode ser? Eu disse isso no domingo, mas sempre vale a pena. A primeira coisa, que a gente aprendeu na primeira pregação é que Deus não faz nada no improviso, amém? Irmão, coloca isso no seu coração, tá?
Deus não está improvisando com você, Deus sabe de tudo o que vai fazer. A obra de Cristo já foi consumada na eternidade. Deus não perde o controle. Eu sempre digo isso aqui, tem gente que pensa que Adão e Eva pecou, e Deus fala, nossa, e agora, quem vai nos salvar? Deus já sabia de tudo, amém? Deus, no seu plano eterno, sempre pretendeu nos adotar. E o Espírito de Deus é a marca de que nós somos herdeiros e herança. Pode ser meio confuso, mas eu falei disso domingo. Nós somos herdeiros das promessas de Cristo, ao mesmo tempo que nós somos a herança de Cristo. Cristo veio para nos dar e para nos conquistar. E o trabalho dele foi tão bem feito que ele conseguiu os dois. E na primeira sessão e no primeiro subtema, eu coloquei essa diferença dos vivos e dos mortos, amém? E eu falei disso domingo e eu acho que é sempre bom repetir. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em pecados, que o nosso pecado nos afetou tanto, que a nossa natureza humana era tão caída, tão perdida, que nos fez como mortos. E aí eu falei domingo, quero falar de novo das características de um morto e de um vivo. A primeira característica de um morto é que ele é insensível. O morto não sente, amém? Tem gente que fala, eu queria ter falado as últimas palavras para ele. Eu amava tanto ele, porque todo mundo que morre vira a pessoa mais gente boa do mundo. Todo mundo gostava dele. Ninguém fez nada para ele enquanto ele estava vivo, mas depois que morreu, todo mundo gostava dele, amava ele. Eu tinha um pastor amigo meu que dizia, me dá flor enquanto eu posso cheirar, tá bom? Você me dá flor depois que eu não posso cheirar, não faz diferença nenhuma. O morto é insensível e existem pessoas no nosso meio, e agora, aproveitando esse culto aqui, e aproveitando isso que eu disse de reiniciar o relacionamento com Deus, existem crentes nas nossas igrejas que perderam a sensibilidade da ação do Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que estão tão afundadas em pecado, que não conseguem mais sentir o toque do Espírito de Deus, não conseguem mais ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que não são mais controladas pelo Espírito Santo de Deus, que não estão mais à disposição do Espírito Santo de Deus, que resistem ao Espírito Santo de Deus. Irmão, resistir ao Espírito Santo de Deus é pecado de apostasia, é o abandono total da fé. Quem resiste à obra do Espírito está resistindo à fé cristã. O princípio basilar da fé cristã é que o Espírito Santo é a representação ou é o próprio Deus manifesto, encarnado em cada um de nós. E se você rejeita a manifestação do Espírito, você está rejeitando o próprio Deus. E quando eu falo de manifestação do Espírito, eu não estou falando só daquilo que nós pentecostais consideramos manifestação do Espírito. Eu estou dizendo quando você rejeita o selo de ser diferente dos demais. Eu estou falando que quando você rejeita o fato de que Deus tem que governar a sua vida. Deus governa a sua vida pública, mas não governa a sua vida privada. Então Ele não governa nada. Deus governa o seu ministério, mas não governa o seu bolso. Ele não governa nada. Ele não tem nenhum tipo de parte com você. Não somos nós que estabelecemos o limite de aonde o Espírito Santo pode governar. Ele é Senhor de tudo e de todos. 3 pessoas concordam, isso é muito bom. Melhor que nada. Irmãos, existem pessoas que vêm à igreja, frequentam os nossos cultos, e fazem isso de maneira pro forma. Repetem essa ação, porque é a religião dela. Repita comigo, cristianismo não é algo que eu faço. Repita, cristianismo é o que eu sou. Deu para entender? Cristianismo não é o teu trabalho que faz parte da tua vida. Cristianismo precisa ser a tua vida. Jesus não pode ser mais um adereço. Jesus não é um patuá, não é um amuleto da sorte, não é uma lâmpada mágica, não é o abacadabra dos cristãos. Cristianismo não é isso, Jesus não é essa. Jesus é Senhor, Ele é quem nós somos, Ele encarnado em nós é a esperança de toda a glória. Se nós não estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós, então nós estamos perdidos. Por um outro lado, se Jesus, as palavras de Cristo estiverem em nós e nós estivermos habitando em Jesus, a Bíblia diz que nós assentaremos com Ele nas regiões celestiais. Preste bem atenção no que Paulo está dizendo. Que existe um Espírito que governa esse mundo, amém? E que quando nós estamos mortos, nós estamos debaixo do governo do príncipe desse, mas quando nós estamos em Cristo, Ele fala que Jesus nos tira desse mundo, e nos coloca para assentar em regiões.
Os que estão mortos estão debaixo do governo do príncipe desse mundo, mas os que conheceram Cristo estão acima de tudo isso, porque eles estão em Cristo, e Jesus está sentado no mais alto submitono nas regiões celestiais. Deu para entender isso? Então a característica de um morto é que ele é sensível. Por outro lado, de um vivo é que ele é sensível. A gente é muito modernão, é ou não é? A gente usa umas roupas diferentes agora, canta usina diferente, agora a gente é worship, irmão. É ou não é? A gente é cabelo comprido, tatuagem bonita, é ou não é? Eu não estou criticando ninguém não, pode fazer o que você quiser aí. A gente é mais moderno que os irmãos de antes, é ou não é? Isso é bom, irmão, não é? Ou você querer vir de cavalo na igreja? Tem que modernizar as coisas, é ou não é? Mas a gente não pode esquecer o que nos trouxe até aqui. A gente conquista coisas novas sem abandonar as antigas. Escute, viva como um bom continuista, como um bom pentecostal vive, controlado por Espírito, cheio do Espírito Santo, guiado pela voz do Espírito de Deus, praticante dos dons do Espírito. Se o Senhor te deu algum dom, execute-o, faça para a glória do nome de Jesus. Viva como um crente em Cristo, viva como alguém que sente, e é controlado, inspirado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Seja sensível à ação do Espírito. A gente pode ser moderno, o que a gente não pode é rejeitar o que passou. Eu já contei essa experiência, mas tem gente nova aqui, eu não sei se você ouviu. Um dia eu fui no velório, e aí as irmãs pegaram a pastinha delas. Quem aqui já foi na igreja que canta com pastinha? Agora com vocês, o ciclo de oração Rosa de Sarão. Eu tive essa mesma atitude aí. Aí as irmãs começaram a cantar um hino, tudo desafinado. E eu modernão. Pensei comigo. Na hora eu fiquei igual um hipócrita assim. Aleluia, mas dentro de mim, irmão, isso aí não foi há 20 anos não, isso aí eu já era pastor, tá? Pode confessar esse pecado aqui? Você não vai embora? Aí eu falei assim, meu Deus, essas irmãs não se organizam, meu. Nossa, meu Deus do céu, estou estragando o velório, meu. Falei, oh, meu Deus, essas irmãs. Aí Deus falou, sabe qual é o problema? É que você ainda é um processo de tentativa, elas já deram certo. Se vocês modernos falhar, eu ainda tenho elas. Que canta com pasta, canta sem pasta. Que ora em chão bonito e ora em chão de pó. Que ama Jesus simplesmente pelo que Ele é e não pelo que Ele vai dar. Elas amam Jesus sendo analfabeta, sendo estudiosa. Ninguém precisa explicar para um crente desse o que Jesus está fazendo. Elas amam Jesus, pronto e acabou. Vamos crescer? Vamos estudar mais? Vamos, mas não vamos perder essa sensibilidade de amar Jesus pelo que é. Ele nos deu nova vida, vida em abundância, nos deu a possibilidade de ir para o céu. Vamos continuar sendo sensíveis à obra do Espírito em nós. Outra coisa, a característica do morto é que ele não pensa, repita, ele não pensa. Irmãos, alguém mandou no meu Instagram assim, pastor, a unção dos 4 seres é de Deus? Aí eu me lembrei, eu tinha bloqueado isso na minha memória. Sabe quando você não quer lembrar? Eu me lembrei de um evento que me levaram, e os irmãos viravam águia, uns viravam leão. Estou falando sério, irmão. Os irmãos no meio do evento ficavam. Eu respondi o seguinte, irmão, você pode não ter consciência teológica, mas o mínimo que você precisa ter é bom senso, é pensar. Você entra em um ambiente que tem um monte de gente adulta fazendo o outro, você acha que isso é normal, irmão? Você acha que isso é um ambiente psiquiátrico saudável? Isso é um ambiente psicologicamente adequado? Se tem um irmão fingindo de lobo, outro irmão rosnando, um irmão mordendo, outro irmão fazendo xixi assim, você acha normal um negócio desse? Está todo mundo louco, isso é um hospício. Gente viva, gente que encontrou Jesus, pensa. Irmão, peça ao Senhor discernimento. Senão você vai viver uma vida medíocre cristã para sempre.
sempre vão te enganar, sempre vão passar a perna em você, sempre vão contar uma história, sempre vão arrancar teu couro. Irmão, quando é que você vai assumir a responsabilidade de ser instruído na palavra, de estudar a Bíblia, e não deixar que ninguém fique brincando como uma marionete espiritual com você? Pense, quem não pensa já morreu. O próximo é que o morto não pode decidir mudar. O morto não pode escolher melhorar. O morto não pode escolher uma pessoa para ser o melhor. O que aconteceu até ali, acabou. Mas você pode, irmão. Você pode abandonar a velha vida. Você pode acertar amanhã o que você errou hoje. Você pode se arrepender hoje do que você fez ontem. Você pode. Está no seu controle. Então deseje se arrepender do que você fez ontem. Ah, pastor, mas eu gostei tanto do pecado que eu nem consigo me arrepender. Peça para o Senhor te conscientizar então. Amém? Depois Paulo vai dizer que nós éramos tão mortos quanto aqueles que morreram. Irmãos, tenha um pouquinho de tolerância com quem peca, porque tem gente que tem uma amnésia seletiva. Eu já recebi centenas de mães que vêm para mim e falam: minha filha, essa desgramada, engravidou com 18 anos, só que ela engravidou com 14 da menina. Fala assim: irmão, o que aconteceu com você? Você bateu a cabeça? Você esqueceu? Então assim, tem um pouco de tolerância, porque nós éramos tão mortos quanto eles, amém? Segunda sessão está no 7, 8, 9 e 10, eu vou correr porque... Vamos lá. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos de riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade de que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. O segundo subtema é os aspectos da graça. Primeira coisa da graça, ela vem antes da obra. Primeiro você é restaurado, regenerado, e depois você começa a praticar obras de quem foi restaurado. Amém? Você não faz nada para ser salvo, você faz porque Deus te salvou. Fazer boas obras não provoca nada em Deus. Você não vai mudar Deus com as suas boas obras. Você pratica boas obras por gratidão pelo que Deus já fez. Enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça não gera orgulho. Se você conhece alguém orgulhoso do que se tornou, esse alguém não foi alcançado pela graça. Ele foi alcançado por algum método administrativo de igreja, mas não pela graça. A graça cria duas coisas em nós, repita: arrependimento e gratidão. Esse é o aspecto de quem foi salvo pela graça, ele é arrependido e grato pela obra de Deus. A graça tem poder para tudo, ela começa e ela termina. A graça de Jesus salva, repita: salva, santifica e capacita. A mesma obra de Jesus que te salvou, é o mesmo sangue que te santifica, e é a mesma obra que te deu possibilidade, que te capacitou, que te habilitou para fazer boas obras. Lê o que Paulo disse: ele de antemão planejou tudo. Ele planejou morrer, ele planejou te qualificar, ele planejou te dar o dom, ele planejou até onde você ia, ele planejou te perdoar, ele planejou te usar. Faz tudo parte de um grande plano divino para a glória do nome dele. Terceira seção do texto, está no 11, 12 e 13, vamos lá. Não esqueçam que vocês gentios eram chamados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham o privilégio do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Primeira coisa que eu quero te falar: Deus sempre vem antes da esperança. Quer ter esperança? Quer ter uma esperança que não acaba? Sujeite-se ao senhorio de Jesus. Pode ver, está na ordem. Primeiro vocês receberam Deus e depois a esperança.
Tem gente que quer esperança de Cristo sem o Cristo da esperança. Não tem, a matemática de Jesus é outra. Primeiro vem Jesus, o seu senhorio, o seu governo, e aí depois vem esperança sem fim. E esse terceiro subtema eu coloquei, repita comigo, o mesmo Deus, um só povo e todos salvos. Antes de falar todos salvos, não confunda isso com universalismo, com Deus vai salvar todo mundo aleatoriamente. Esse todos aqui, é todos que reconheceram Jesus, que sujeitaram ao seu governo, que estão debaixo da obra de Cristo, amém? Deus vai salvar todo mundo, não é baseada isso aqui, calma aí. As características desse novo e único povo, a Bíblia está dizendo, antes existia distinção entre os judeus e gentios, e aí Paulo vai dizer, agora não existe mais, agora vocês são tudo uma coisa só, vocês são agora a família de Deus, povo de Deus. Tá bom, vocês não, só eu. Paulo está dizendo que nós somos povo de Deus, família de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Que agora, esse povo exclusivo não tem mais uma definição geográfica. Por que os judeus queriam impor essa circuncisão para os gentios? Porque para eles, na cabeça deles, só Israel seria salvo. Não fazia o menor sentido Deus salvar um forasteiro, uma pessoa de fora. Irmãos, tem gente que pensa assim, viu? Tem gente que se Jesus ousar dizer para ele que salvou alguém de fora, fala, como assim, Jesus não é dessa igreja? Não, mas eu quero salvar, não. Está no estatuto, Jesus. Como o senhor está descumprindo o nosso estatuto? Escute, a Bíblia está falando que o que nos unifica, o que nos une, é o sangue de Jesus e a obra dele na cruz do Calvário. E aquele irmão de lá da outra igreja, sabe o que ele é? Nosso irmão em Cristo Jesus. O povo exclusivo não gira mais em torno de uma questão geográfica, e sim de uma questão celestial. Paulo está dizendo, olha, agora vocês são um povo dividido, debaixo do domínio do príncipe desse mundo. Mas quando eu levo vocês para a região celestial, vocês são todos iguais. Todos filhos e todos famílias de Deus. Porque só pode estar na região celestial quem é família de Deus. Onde é a região celestial, pastor? No céu. Aí começa já, no 5º céu, no 8º céu, no 14º céu. Repita comigo, região celestial é onde Jesus estiver. O que define região celestial não é um espaço geográfico, é uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. Aonde Jesus está, o céu está. Aonde Jesus está, o reino de Deus está. Então, portanto, o céu prometido para nós está. Tem gente que fala, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para onde Jesus estiver. Não importa onde que é, geografia, para mim está muito bem resolvido. Eu vou onde Jesus estiver. Amém? A figura de Cristo é maior que os rituais religiosos. Tem gente que fica nessas mandingas crente. Eu me lembro que eu fui num evento também, que o pessoal tinha que ficar na fila, renuncia seu pecado, fala qual que é seu pecado, cara, meu pecado é que é isso, irmão? Hebraico. Assim, eu vou falar meu pecado, Deus é livre. Eu lembro que eu fui com o Caio nesse acampamento, e o Caio é meu amigo de criança, aí o Caio falou, melhor você não falar tudo não, hein, meu, fica na boa aí, que eu conheço teu passado. Irmão, os rituais não perdoam ninguém. O que perdoa o homem é o sangue de Jesus na cruz. Jesus está além dos rituais, amém? A figura de Cristo é maior que os rituais. O homem não pode se santificar, é isso que Paulo está falando. Toda santificação vem de Deus, porque nenhum homem, nenhum padrão humano vai ser elevado a ponto de satisfazer a exigência divina. Sempre existe uma exigência divina maior do que o nosso padrão humano pode alcançar. Agora, todos vivemos os benefícios da aliança. A aliança que estava sobre Abraão, que toda a família seria bendita, está sobre você também. A aliança que Deus fez com Davi, que o trono de Cristo seria perpétuo, está sobre nós também. Agora nós vivemos todos a aliança, amém? Eu não vou ler os versos 14, 15, 16, 17, 18, você pode ler, amém? Mas o quarto subtema é as novas promessas para uma nova vida, e eu quero falar dessas promessas. A primeira promessa é que Cristo será sua paz. Tem gente que não consegue ter paz verdadeira, porque em vez de beber da fonte da paz, fica bebendo de represa contaminada. Para ele beber da água tem que passar por algum homem. Irmão, todo homem é contaminado. Se você quer paz verdadeira,
vai buscar na fonte e você tem acesso. O véu que separava não separa mais. A fonte de toda a paz é Jesus Cristo, vai beber direto da fonte, porque Ele te garante uma paz eterna, verdadeira, duradoura, que ninguém pode te roubar nem te tomar. A segunda coisa é que Jesus é a razão da nossa união. Não existe união verdadeira, amizade verdadeira, relacionamento verdadeiro, se Jesus não for o centro disso. É tudo hipocrisia, tudo cinematográfico, só há união verdadeira, só há disposição verdadeira se Jesus estiver no centro. A outra coisa é que Ele derruba o muro da inimizade, aquilo que nos dividia não divide mais, porque Cristo agora está entre nós, amém? Está uma grande polêmica aí na internet sobre o hino lá, alvo mais que a neve. Pelo amor de Deus, irmão, vou falar de maneira comedida, não ficou ouvindo esses palhaços na internet? Vai procurar, está na Bíblia isso aí, irmão, alvo mais que a neve. Então, você vai brigar com a Bíblia? Entre nós não há separação. Homens e mulheres, pretos e brancos, pequenos e altos, gordos e magros, não é isso que nos define. O que nos define é que nós estamos juntos, sentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Nós somos irmãos, comprados pelo mesmo sangue, na mesma cruz. O sacrifício que foi por mim, foi por você, e isso nos iguala diante de Cristo, amém? A partir dele nós somos uma família. Jesus sempre nos trouxe boa notícia. A boa notícia para os que estão perto é que Jesus cumpre suas promessas, para aqueles que estão longe é que Jesus aceita aqueles que estão distantes, amém? E por causa disso todos têm acesso ao Pai, repita, todos têm a garantia de acesso. Não é que todos têm acesso, porque alguns escolheram não acessar, mas todos têm a garantia de que podem acessar, amém? E aí ele vai encerrar a quinta sessão, eu coloquei os efeitos da promessa. Efeitos da promessa, todos nós somos membros da família de Deus, os que reconheceram Jesus. Nós somos casa de Deus, alicerçados em Cristo Jesus e na doutrina dos apóstolos, dos profetas. Casa de Deus, irmão, olha o que Paulo está falando, vocês são a casa de Deus. Nossa vida unida, quando nós estamos juntos, nós somos o templo do Espírito Santo, amém? E através de Jesus nós somos edificados, nós crescemos, nós avançamos. Fique em pé. 4 aplicações em Cristo. 4 aplicações que você deve guardar. Em Cristo os rituais não valem nada. As mandingas, sejam elas de orientação de macumba, sejam elas maquiadas de crente, nenhuma mandinga vale nada. Quer uma profecia, irmão? Quer? Não quer? Quer uma profecia? Todo aquele que deixar a sua vida por amor de Cristo, esse certamente achará.